Vamos abrir nossas Bíblias em Tiago. Eu sei exatamente onde eu parei. Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, do verso 1 ao 7. Vamos dar continuidade às nossas exposições em Tiago. Nas quartas-feiras nós estamos estudando a epístola de Judas. Na escola dominical nós estamos estudando sobre a doutrina do pecado. Então, se você tem interesse de aprender um pouco mais, eu convido você a estar domingo de manhã também na igreja. Tiago, capítulo 2, do verso 1 ao 7. Vamos ler. Diz assim: Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês, entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas, se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam um bom nome que sobre vocês foi invocado? Só até aqui. Curva sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, que a Tua palavra seja pregada com fidelidade, ó Deus. Que ela venha encontrar um coração fértil, Senhor, e que ela venha crescer. Que a gente saia daqui, Senhor Deus, edificado, Senhor. Que a gente saia daqui com mais vontade, ó Deus, de crescer em Ti, ó Deus. Que o Espírito de Jesus Cristo esteja aqui na nossa reunião, no nosso culto, porque é em nome dEle que nós estamos aqui, Senhor. Por favor, que a Tua palavra alcance os nossos corações. Amém. Meus irmãos, Tiago já falou de diversos assuntos aqui na sua epístola. Ele está escrevendo para os nossos irmãos que estavam dispersos. Ele já falou sobre sabedoria, de você pedir a Deus sabedoria. Aqui ele já tratou sobre humildade. Ele já tratou sobre a centralidade das Escrituras. Tiago também já tratou sobre Deus não tentar as pessoas e também não ser e não poder ser tentado pelo mal. Ele já falou da verdadeira religião, a religião que Deus aceita como pura e imaculada, que é cuidar dos órfãos, das viúvas, ou seja, dos necessitados, e não se corromper com o mundo. Agora ele vai exortar a igreja mais uma vez. E a gente sabe, irmãos, que
sempre quando o homem de Deus ele se coloca para exortar a igreja, o intuito da exortação é a santificação da igreja. O intuito da exortação nunca é para a exaltação daquele que exorta. Nunca é para a grandeza daquele que se coloca como um profeta ou como pregador. A exortação, ela sempre deve ser feita em amor. E aqui Tiago ele vai exortar os irmãos, e ele começa o versículo 1 do capítulo 2 justamente com esse termo: meus irmãos. Eu preciso falar disso porque talvez tenha gente aqui que não se lembra mais disso, ou que esqueceu disso. Quando Tiago chama você de irmão, a gente sabe que Tiago ele está partindo de um pressuposto que ele tem um pai. Ou seja, o pai de Tiago, que na minha visão, o grande Tiago, assim como eu chamo também o apóstolo Paulo de grande, sabendo que ele não aceitaria esse elogio meu, mas eu o chamo de grande, porque eu preciso educar a minha mente e o meu coração a honrar os verdadeiros apóstolos de Jesus Cristo. Então eu chamo sim Paulo de santo. Isso não quer dizer que eu oro a Paulo, que eu peço coisas a Paulo, mas isso quer dizer que eu tenho amor por Paulo. Ou pelo menos que eu deveria buscar amar os meus apóstolos. Os homens de Deus da antiguidade, Elias, Isaías, Ezequiel, Jeremias, eles colocaram o fundamento. Abraão, que creu em Deus, e tantos outros, meus irmãos. Então aqui o grande Tiago, uma das colunas da igreja do nosso Senhor, ele olhou Jesus nos olhos, ele viu Jesus, ele tocou em Jesus, ele cresceu com Jesus. Ele se coloca como filho de Deus aqui. Só que ele não se coloca sozinho como filho de Deus. Tiago chama a igreja de meus irmãos. Quando eu leio isso aqui, eu estou incluso aqui. E eu preciso lembrar a vocês isso, porque talvez alguém tenha esquecido. Jesus não morreu na cruz somente para fazer servos a Deus. É uma coisa que eu já falei aqui, que eu já preguei. Jesus morreu na cruz para aumentar a família de Deus. Você é filho de Deus. Essa é a doutrina linda da adoção. O grandioso Deus das Escrituras, o grandioso Deus do mundo, me chama de filho. E eu o chamo de pai. Ainda que você esteja numa situação crítica, ainda que você esteja enfrentando pecados, você pode se achegar e chamar Deus de pai. Eu preciso lembrar isso. Eu preciso lembrar vocês disso. Você é filho do Deus Altíssimo. Você é irmão de Tiago. Nós estamos de mãos dadas. Eu, você, Tiago, Paulo, João, Pedro, Judas, o irmão de Tiago. E tantos outros santos. Aí você fala assim, mas quem sou eu? Eu sou um simples servo. Eu sou um indigno. Quem sou eu para dar as mãos a Tiago? Irmãos, Tiago também era pó. Tiago também era um simples servo do Senhor. Também foi salvo pela graça de Deus. É amado por Deus assim como você também é. Então não se esqueça disso. Uma outra coisa que isso quer dizer é que todos nós estamos no mesmo patamar. Ou seja, o fato de você ter alguns dons que outros não têm,
não significa que você é um irmão maior diante de Deus. A gente vê, é claro, alguns exemplos que não tem no nosso meio, graças a Deus, mas algumas pessoas que se acham tão espirituais, que olha para o outro do alto para baixo. Em alguns contextos, só porque algumas irmãs usam coque, usam saião, as pessoas vêm reclamar, mas nem a paz do Senhor me dá. Eu quero lembrar a vocês que todos nós, sendo pastores, diáconos, presbíteros, seja o que você for, estamos no mesmo patamar. Às vezes aquela irmãzinha que senta lá no fundo da igreja tem sido muito mais importante para o reino de Deus do que eu. Às vezes aquela pessoa que você tem como um patinho feio, que senta lá atrás, tem sustentado essa igreja em oração todos os dias. E não tem como eu olhar de cima para baixo para ela. Todos nós estamos no mesmo patamar. E qual é o patamar? Estamos no mesmo nível. E qual é o nível? Somos todos irmãos. Eu peço que você abra as Escrituras em Mateus 23. Mateus tem que estar no gatilho, é muito rápido. Mateus 23, a partir do verso 5. E eu já vou ler. Mateus 23, a partir do verso 5, diz assim: tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e nos assentos mais importantes nas sinagogas. Eles gostam de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Você acha que você acha que os pastores não devem lutar com o próprio ego? Você acha que a gente não caminha por lugares escorregadios? A luta contra o ego, a luta de se achar mais especial diante de Deus, porque a gente está em cima de um púlpito. A luta de achar que o nosso toque de mão é mais poderoso do que o toque de mão de vocês. Você acha que a gente não luta contra essas coisas? Você acha que às vezes não passa na nossa mente, quando a gente dobra o joelho, assim, é um pastor que está dobrando o joelho? Você acha que isso não passa na cabeça da gente? E que às vezes a gente tem que olhar e se colocar no nosso lugar. E falar, não é um pastor que está dobrando o joelho aqui. Não é um homem que tem um toque de mão mais poderoso do que outros. Quem está dobrando os joelhos aqui é o principal dos pecadores. Essa é a luta. Não pense você, porque foi chamado para uma pregação, ou porque tem um dom que realmente chama a atenção, ou porque você serve todos melhores, do que você tem um capricho na obra do Senhor, que você está acima deles. Somos todos irmãos. E isso eu tenho que colocar no meu coração. Eu preciso cravar isso no meu coração, para quando eu pisar num determinado lugar, ou quando eu pisar numa casa, não venha soberba, chegou o pastor aqui. Ou quando chegar numa outra igreja, todos olhando, olha o pregador que chegou, é ele, o pastor. Vocês acham que isso não tem luta? De disciplinar a nossa mente, por mais que as pessoas nos olhem de uma maneira diferente, a nossa mente
está firme em Deus ao ponto de dizer: eu sou um simples servo. E eu aprendo nas Escrituras, as Escrituras dizem assim: quem está de pé, cuide para que não caia. Eu vi Moisés cair, eu vi Davi cair, eu vi Pedro cair, 2 vezes. Ou se eu for contar as 3 que ele negou, 4, depois ele foi exortado por Paulo. Grandes homens de Deus caindo. Eu vi o poderoso Sansão cair. Eu vi. Aonde? Deus me mostrou nas Escrituras. Sabe o que ele quer dizer? Cuidado. Cuidado. Eu preciso me colocar no pó. E você também. Somos todos irmãos. E eu queria que vocês lessem sobre a bênção dessa doutrina da adoção. Vai aparecer aqui, Romanos 8,14. É um texto muito bonito. Romanos 8, no versículo 14. E fica para a meditação de vocês. Que diz assim. Já apareceu? Vamos ler ali. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O outro texto, Gálatas, capítulo 4, verso 4. Vai anotando. Gálatas capítulo 4, versículo 4, que diz assim: mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebessem a adoção de filhos. Verso 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Uma coisa que nós temos em comum, com certeza, eu tenho um dom e você tem outro. Com certeza eu tenho um talento e você tem outro talento. Mas se tem uma coisa que nós temos em comum, é uma das coisas mais, ou melhor, é a coisa mais importante que temos. É o Espírito de Deus em nossas vidas. E Ele clama em nossos corações: Abba, Pai. Ele testemunha em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Irmãos, quando a soberba bater na sua porta, lembre-se, você é apenas irmãos. Eu lembro de alguém que disse assim: o maior título que você tem na igreja, o maior de todos os títulos, é este: irmão. Irmão. O maior título que eu tenho aqui não é o de pastor, mas é o de irmão. E Tiago deixa isso claro para a gente. Volte para Tiago, no capítulo 2. Depois que ele fala sobre isso, dele chamar de irmãos, ele continua. Ele é assim: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês, entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas, se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor,
mas disserem ao pobre: você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? A pergunta que eu faço ao texto é: por que Tiago começou exaltando Cristo aqui, antes de falar dos ricos? É uma pergunta importante a se fazer ao texto. Por que ele exalta Jesus Cristo dessa forma? E repare no texto, ele exalta Jesus de uma forma linda. Ele diz assim: como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, como crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, não façam acepção de pessoas. Crentes no glorioso Senhor Jesus Cristo. Ele começa a falar: se entra alguém rico na igreja, então você quer dar um lugar de honra a ele só porque ele é rico. Então entra um pobre, você diz: não, senta no chão, ou fiquem em pé lá. Assim, vocês não estão pecando? Isso não é discriminação? E a resposta da pergunta, por que ele exalta Cristo dessa forma? Sabe o que ele está querendo dizer? Sabe o que ele está querendo mostrar para a igreja? Acordem, vocês não precisam bajular os ricos, como crentes em nosso glorioso Senhor. Perceberam o link aqui? Ou não? Por que eu vou bajular gente que tem dinheiro, se o meu Senhor é glorioso? Compreenderam? É por isso que ele começa exaltando o Cristo, para depois falar dos ricos. É porque os ricos, perante o Cristo, não são nada. Eu não preciso bajular ninguém. Eu olho para o alto e eu vejo o Pai das luzes. Eu olho para o alto e eu vejo aquele que brilha mais do que todos os diamantes juntos. É o ser mais glorioso, mais belo que existe. Então ele exorta a igreja nisso. É como se Tiago estivesse tocando no coração da igreja, dizendo: acordem. Vocês não precisam ser bajuladores. Aprenda uma coisa: quem glorifica a Cristo não precisa glorificar mais ninguém. Quem glorifica a Cristo, quem sabe que Jesus Cristo é de fato glorioso. Repara que para Tiago, ele não é um mero exemplo moral. Repara que para Tiago, Jesus não é apenas um homem bonzinho que foi para a cruz. Ele diz que ele é glorioso. E ele é glorioso. Todos os dias nós devemos levantar das nossas camas e dizer: Jesus é glorioso, sim. Eu preciso falar para o meu coração bajulador, que às vezes não bajula uma pessoa específica, mas bajula coisas que são preciosas. Ou até mesmo, quando olha para mim e para o meu próprio ego, consegue enxergar algo que tem valor, sendo que não tem. E eu confesso a vocês, que todos os dias, eu preciso levantar da minha cama, que todos os dias da minha vida, eu preciso dizer para mim: eu só estou firme por causa de Jesus, o glorioso. Todos os dias eu preciso pregar ao meu coração: Leonardo, Jesus é sim glorioso. Ele de fato ressuscitou dos mortos. Ele de fato é o ser mais maravilhoso que há. Dobre-se diante dele. Todos os dias. E uma das coisas mais belas que você pode fazer é dobrar os seus joelhos em devoção mesmo, curvar as suas cabeças e dizer: Senhor Jesus, Tu és glorioso e eu não. Isso vai ajudar você a não ser um bajulador. E repara uma coisa: os antigos, eles não tinham a ideia de pessoa como nós temos. Eles não tinham essa ideia de uma personalidade individual. Para os antigos, essa ideia de pessoa estava restrita à posição social.
aos títulos, aos rótulos. Alguns estudiosos dizem que no teatro grego a palavra pessoa significa máscara, de um ator mesmo que usa uma máscara. Ou seja, eles não estão preocupados com a essência do homem. Eles estavam preocupados com o que aquela pessoa era, qual título ela tem, qual é a posição dela social. Eu quero dizer, irmãos, se você se preocupa com isso, se você se preocupa com máscaras e não com pessoas verdadeiras que têm sentimentos, emoções, se o que importa para você são máscaras brilhando, você está correndo um grande perigo. Você sabe por quê? Porque por detrás dessas máscaras pode existir um demônio, um diabo. E você só quer estar do lado de gente que é, que tem, que pode. Lembre-se disso. Se você faz isso, Jesus não é o glorioso da sua vida. Quem tem Jesus como glorioso pode olhar nos olhos das pessoas e identificarem pessoas ali, e não máscaras. Essa é a exortação de Tiago aqui. Não façam acepção de pessoas nunca. Nunca. Eu digo a vocês, eu vou usar a minha pessoa como exemplo. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu sou de fato muito bem tratado por vocês, mais do que eu mereço. Mais do que eu mereço. Eu reparo que eu tenho um carinho de muitas pessoas aqui. Mas eu peço a vocês, por favor, olhe para aquele irmão que você nunca olhou na vida, que às vezes senta atrás de você há 3 meses e você não repara. Eu estou sempre aqui diante de vocês. É fácil. Comece a mudar, irmãos. Olha para o lado. Não importa se é mais pobre, se é mais feio. Às vezes pessoas me procuram lá atrás e dizem assim, eu não sei o que fazer para fazer amigos. Me ensina. Eu estou no meio das pessoas, mas parece que ninguém me vê, eu não consigo puxar um assunto. E não é só um não, irmãos, para a pessoa não achar, eu conversei isso com ele mês passado. Não, não é só um não. Não é só um. Me dá um conselho, me ajuda a ser observado. E não é ego, não. Só está querendo ter um laço. Irmãos, olhe para trás, olhe para o lado. Não busque as máscaras. Arranque as máscaras e busque aquilo que está por trás delas. Não fique perto de uma pessoa só pela posição dela, só pelo que ela tem. Eu já expliquei para vocês, vocês já têm o Senhor da glória, vocês não precisam de mais ninguém que brilhe. Vocês não precisam de outro que brilhe. O fundamento já está posto na igreja. Jesus Cristo é o glorioso aqui, não sou eu. Não é o Lucas que tem um grande conhecimento. Não é o Felipe, que é um excelente pregador. Não é a nossa irmã Neide, que trabalha e ama a obra de Deus. Não. É Jesus. Então agora você pode olhar para as pessoas, sabe como? Irmãos. Irmãos. Os ricos têm o seu papel na igreja. Aquele irmão mais abastado, ele abençoa a igreja sim. Ele ajuda a igreja nas finanças, se de fato ele é convertido e entende sobre isso. Ele ajuda a igreja com amor e alegria. É um dos mandamentos do Novo Testamento, a contribuição. É bom eles estarem na igreja, eles abençoam a obra missionária, eles sustentam a obra do Senhor. Mas eu quero dizer para você que aquela senhora lá de trás ajuda a igreja com oração o tempo todo. Às vezes ela só tem R$50 por mês ou 30 para dar para a igreja. Os dois são importantes, irmãos. Eu confesso a vocês, eu acho que eu prefiro alguém de oração para orar por mim. Às vezes eu preciso tanto de alguém que ore por mim.
talvez um homem, uma mulher de oração valha mais do que alguém que tenha todas as posses. Porque a pessoa de oração está sempre diante do Senhor de tudo. Quando a gente aprende isso que Tiago está falando aqui, a gente diz, show, bajulação. Eu ia usar outro termo que eu não posso. Quase, né? Show, bajulador. Show, isso mesmo que você pensou. Eu só me prostro a um. Agora eu estou livre para abraçar as pessoas, independente do que elas têm e do que não têm. É muito bonito ver Tiago falar sobre isso, porque ele está exortando a igreja em amor. E entender o texto bíblico é muito bonito, saber porque ele colocou Jesus como glorioso, e daqui a pouco ele começa a falar do rico, que nada é perante esse glorioso, aí ele fala do pobre. Então ele nos dá uma notícia no verso 5, ele diz assim, ouçam, olha o termo mais uma vez, irmãos, ele exorta em amor. Ouçam, meus amados irmãos. Amados irmãos, a gente estudou quarta-feira, Judas, que era irmão de Tiago, usa a mesma linguagem, quem lembra? Vocês lembram? Quarta-feira, a mesma linguagem. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam, mas vocês têm desprezado o pobre. Sabe o que Tiago está querendo dizer? Vocês estão fazendo uma coisa que nem Deus faz. O caráter de Deus é totalmente diferente do caráter de vocês. Porque quando Deus foi acolher, quando Deus foi abraçar, Ele não foi atrás dos poderosos, não. Ele foi atrás dos oprimidos, dos cansados, dos abatidos, dos sofridos. Até de Zaqueu, que era rico, mas era oprimido por dentro, ele foi atrás e disse, Zaqueu, até na sua casa eu vou, Zaqueu. Porque a alma de Zaqueu clamava por ele. Eu não estou dizendo que Jesus só vai a quem é pobre, não. E parece que Zaqueu, mesmo tendo todo o dinheiro aqui dentro, ele era muito pobre, ele era tão miserável que ele sabia que precisava de um Deus. Ele se encontra nessa categoria de pobres. E houve salvação naquela casa. Quando Jesus foi abraçar, eu lembro do Simão, lá na casa dele. Eu vi. Lucas 7, irmãos. Quando aquela pecadora toca em Jesus, beija Jesus, chora em Jesus. Aí Simão fala, se ele soubesse quem é essa mulher, ele não deixaria ela estar tocando nele. E Jesus deixa. E a gente sabe como desenrola a história. Então Jesus disse àquela mulher, mulher, os seus pecados estão perdoados, a sua fé te salvou. Ele abraçou as prostitutas, os pobres também. Tem um texto muito bonito que está aqui no celular. Às vezes eu preciso disso também. Diz assim, um teólogo disse, Deus, porém, com sua misericórdia, e por não depender da qualidade do ser humano, começa em outro lugar, embaixo, junto aos pobres. Elegeu um povo de escravos para selar uma aliança, ou seja, o povo de Israel. Do seu lugar escondido, atrás do rebanho, chamou alguém de quem ninguém se lembrava para ser o mais importante rei de seu povo, ou seja, Davi. Agora, essa aqui é mais linda. Uma moça insignificante de Nazaré foi transformada por ele em mãe do filho unigênito. Ninguém a quem Deus chamou deve pensar que Deus o escolheu em virtude de seus atributos. Isso é lindo, ele olhou e viu Maria e disse, é essa. Vai, Gabriel, é essa. Desde a eternidade eu contemplei ela. Vai, Gabriel, anuncia a ela que aquele que está no ventre dela é o ente santo. Uma pobre mulher carregou o Cristo na barriga. Se o meu Deus escolheu essas pessoas, por que eu vou agir diferente? É isso que Tiago está ensinando. E é firme a exortação dele, no verso 6, mas vocês têm desprezado o pobre. Ele continua,
Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Alguns defendem aqui que alguns irmãos na igreja estavam até endividados. E os ricos, sem misericórdia, usando de suborno, ganhavam os juízes contra os pobres, que eram membros da igreja. Então Tiago está despertando eles: olha o que vocês estão fazendo. Eles não têm misericórdia de vocês, e vocês estão bajulando eles. E no verso 7, aqui mais uma vez ele toca no coração da igreja para ver se a igreja desperta. Ele diz assim: não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Pega a palavra bom aqui e transforma em belo. O belo nome que sobre vocês foi invocado. Os estudiosos dizem aqui que isso aqui ocorreu no batismo. Que no batismo o nome de Jesus Cristo é invocado ali. Esse nome está sobre eles da igreja. Então Tiago diz assim: agora eu vou acordar eles. Não são eles que difamam o belo nome que está sobre vocês? Sabe o que parece aqui? Que Tiago sabe onde é o ponto fraco dos primeiros cristãos. Que de alguma forma eles tinham um amor pelo nome de Jesus. Eles tinham um amor pela pessoa de Jesus, que Tiago, lembrando eles da difamação que ocorria desse nome, eles iriam acordar. Ao ponto de alguns estudiosos dizerem assim: olha, eles até eram difamados, os primeiros cristãos, mas muitos deles nem ligavam para isso. Qual é o problema? Mas quando difamavam o nome do Senhor deles, eles eram atingidos por isso. Sabe onde isso é representado? Nos dois ladrões. Quando um difama, um murmura, blasfema, sei lá o que ele faz ali, e o outro, que nem fazia parte de igreja nenhuma, porque não tinha igreja fundada, ele defende, ele diz: ó, nós merecemos estar aqui, mas ele não. Ele não, Jesus. É como se a primeira pessoa já está vindo em defesa, dizendo: não, ele não. Não fala dele assim: eu mereço, mas ele não. Então tem aquela linda história, né? Tu és rei, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus fala: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Sabe o que acontece com a gente? É o contrário, a gente fica muito preocupado quando difamam a gente. Quando difamam Jesus, a gente não liga. Com os primeiros cristãos era o contrário. Eles eram perseguidos mesmo. A gente vê isso em Paulo, a gente estudou Atos. Estevão, Barnabé e tantos outros, o próprio Lucas, que estava também no navio com eles. Quando eles eram ofendidos, eu vi Pedro dando glória a Deus por ter sido ofendido. Então os estudiosos têm insistido que parece que esse é o ponto fraco. Tiago está tocando no ponto fraco para ver se eles acordam. Olha, eles blasfemam do belo nome de vocês, que está sobre vocês, que é o nome de Jesus Cristo, para ver se eles acordariam. E eu pensando nisso, e isso eu transfiro para mim. Ninguém gosta de ser difamado, irmãos. Ninguém gosta de ser perseguido. Às vezes a gente fica tão triste com pouca coisa que falam da gente, seja o que for, mas o nome de Jesus está sendo blasfemado todos os dias. Todos os dias. E parece que a gente não se importa com isso. E Tiago coloca aqui de propósito, ele diz: o belo nome que foi invocado sobre vocês. Eles difamam esse belo nome. Que a gente aprenda com a igreja primitiva. Irmãos, e o pior, quando esse nome é blasfemado através dos nossos atos. Isso dói muito. Isso dói muito. A gente tem que romper com essa ideia de que pecado é somente pecado quando é imoralidade sexual, irmãos. É pecado fazer acepção de pessoas, como o Tiago explicou aqui. É pecado fazer com que o mundo blasfeme o nome de Jesus Cristo por causa dos nossos atos. É pecado também quando a gente se importa mais com o nosso nome do que com o nome de Jesus Cristo. Será que eu consigo dizer: que me importa o meu nome? Importa que o nome de Jesus cresça cada vez mais. Será que eu consigo dizer isso de coração? Eu deixo essa pergunta no ar, a mim, a vocês.
Será que vocês se importam com isso? O que é mais importante, o seu nome ou o nome de Jesus Cristo? Que isso fique cravado em nós. Que a gente abandone todas essas práticas de acepção de pessoas, de bajulação, de gostar das máscaras brilhosas, de se preocupar mais com o nosso nome do que com o nome de Jesus Cristo. Eu tenho insistido com vocês aqui, cultos de quarta-feira, escola domingo, todos os cultos, irmãos, que o nosso foco aqui é que Jesus seja o centro da igreja sempre, 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 sempre. Eu vou passar, vocês vão passar. Os adolescentes estão aqui, daqui a pouco eles são adultos, e o nome de Jesus continua sendo o centro dessa igreja aqui. O nome dele é belo, esse nome foi invocado sobre nós no batismo. Nós confessamos este nome. Eu não vou falar muito mais, mas eu quero que vocês abram a Bíblia, agora juntos, lá em Filipenses. É um texto conhecido de nós. Filipenses está depois de Efésios. A gente precisa mudar muita coisa, a gente precisa realmente ser crente por causa do nome de Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, a partir do verso 5. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. O meu desejo aqui é que, enquanto eu esteja pregando ou lendo esse texto, que venha uma semente no seu coração que faça com que você venha amar Jesus cada dia mais. Diz assim, verso 5: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Que todo joelho nos céus, eu não me importo se é querubim, se é serafim, eu não me importo o que é, que todo joelho que haja no céu se prostre diante de Jesus Cristo. Que todo joelho da terra, seja de rico, de rei, de rainha, de pastores, de pastoras, de apóstolos, se dobrem diante de Jesus Cristo. Que todo joelho nas trevas, no inferno, se dobre diante dele. E que toda a língua venha confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Eu estou aqui para mostrar que Ele é glorioso e não eu. Eu preciso de oração, Jesus não. Eu preciso vigiar todos os dias, Jesus não. Ele é fixo, inabalável. Que os joelhos não se dobrem diante de mim, nem diante de você. Eu não quero a síndrome de Lúcifer. Apesar do meu coração às vezes desejar, prostre-se a mim. A gente precisa obedecer a palavra de Deus e dizer ao mundo: dobrem-se diante daquele que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia.
e subiu aos céus, e Deus o exaltou à mais alta posição. Dobrem-se diante dele. Que o meu coração dobre-se diante dele. Que o seu coração dobre-se diante dele. E que toda língua confesse que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É o mais belo nome que há. É o nome dele. Tudo é para ele, por ele e para ele. Que você seja edificado com isso. E saia daqui crendo mais em Jesus e o amando mais. Eu termino repetindo a mesma coisa. O nome dele é belo. Amém? Curve sua cabeça. Se você precisa amar mais a Jesus Cristo, eu sei que precisa. Se você precisa realmente se prostrar diante dele, ou voltar para a presença dele, curve sua cabeça e ore comigo. Senhor Jesus, quem somos nós, Senhor? Quem sou eu, Senhor? Mas eu peço a tua graça sobre essa igreja. Eu peço sua graça aos meus irmãos que saíram das suas casas para vir aqui, Senhor. E eu espero ter alimentado eles de alguma forma. Senhor Jesus, que eles glorifiquem o teu nome até a morte. Nós declaramos que tu és o Senhor. Nós declaramos que tu és Deus. Nos ajude, Senhor, a estar firme em ti até o fim. Eu peço que o Senhor me sustente. Por favor, eu peço que o Senhor sustente os meus irmãos. Não nos deixe, Senhor Deus, bajular o mundo e nem o nosso próprio ego. Nos ajude a entender que se nós temos o Senhor glorioso, não precisamos glorificar mais nada. Que toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Tu és o Senhor da igreja de Alvorada. Tu és o Deus dessa igreja. Nos livre do diabo. Não nos deixe cair em tentação. Rogue ao Pai por nós. É o que a gente te pede. Amém e amém.